Olha só, vamos voltar para 1996. A cidade? Varginha, lá em Minas Gerais. De repente, ela vira o centro das atenções do mundo ufológico. A história que corre é de uma nave que caiu, uma operação militar gigantesca e o mais impressionante, a captura de seres que não eram daqui. Pois é, vamos fundo nessa história. E a descrição que as testemunhas deram, gente, arrepia. Elas contam de um ser com a pele marrom, uma cabeça desproporcional e aqueles dois olhos vermelhos gigantes, sem pupila, sem cílio, nada. É uma imagem que fica na cabeça, né? Uma coisa que desafia qualquer lógica. Parecia um ser vivo, claro, mas ao mesmo tempo muito estranho, quase como se faltasse alguma coisa. Então, a grande questão é, o que era aquilo, afinal? Porque se a gente for além do susto inicial e começar a analisar os fatos, a gente encontra uma contradição bem no meio disso tudo. E essa contradição pode virar de cabeça para baixo o que a gente imagina sobre vida fora da Terra. É aqui que a coisa começa a ficar complicada. A gente tem de um lado a aparência desse ser e do outro o que a ciência diz que a gente deveria esperar de vida alienígena. E as duas coisas, bom, elas não batem. Pensa comigo. De um lado, temos os relatos. Um ser com cabeça, corpo, braços, pernas, bem parecido com a gente, né? A forma humanoide. Mas aí vem a ciência, a tal da exobiologia, que estuda como a vida poderia surgir em outros planetas. E os cientistas dizem, calma lá, a chance disso acontecer é mínima. A vida evolui de acordo com o planeta, com a gravidade, com a atmosfera. A evolução não tem um molde. Achar que um ET seria parecido com a gente é meio egocêntrico, sabe? É colocar o ser humano como o padrão do universo. Então, como é que a gente resolve esse impacto? E se a resposta não tiver nada a ver com evolução? E se a gente estiver olhando para o problema do jeito errado? Talvez a chave não esteja na biologia natural, mas na engenharia. Tem uma hipótese que surge aqui e ela amarra todas essas pontas soltas de um jeito bem inesperado. A ideia aqui é a de um robô biológico. Mas, esquece metal, parafuso, fio. A gente está falando de biotecnologia num nível que a gente mal consegue imaginar. Um organismo vivo, programável, feito de células orgânicas, mas construído com um propósito. Pensa num drone, só que em vez de plástico e metal, ele é feito de carne e osso. Uma sonda biológica. E essa ideia, nossa, ela muda tudo. Porque se foi isso, a criatura de Varginha não era o viajante, não era o ser inteligente que cruzou o universo para chegar aqui. Ela era a ferramenta, uma peça de equipamento, talvez até descartável, enviada para fazer o trabalho sujo, o trabalho perigoso. É a mesma lógica que a gente usa quando manda um robô para explorar Marte. A gente não vai, a gente manda uma máquina. Por que uma civilização muito mais avançada faria diferente? E olha, essa ideia não surgiu do nada. Ufólogos importantes como Stanton Friedman já tinham levantado essa bola. Ele mesmo teorizou que esses seres poderiam ser a carga da nave e não a tripulação ou os pilotos. Faz todo sentido, né? Ok, mas e as provas? Quais são os sinais que apontam para essa ideia de que esses seres foram projetados e não são fruto de uma evolução natural? Vamos dar uma olhada. As pistas estão na própria biologia deles. Pensa só, um robô biológico tem vantagens enormes sobre um mecânico. Ele pode se regenerar de ferimentos, tipo uma autorreparação. A eficiência energética é muito maior que qualquer bateria. E tem mais, a aparência deles é sempre muito parecida, quase idêntica, o que sugere clonagem, produção em massa, não reprodução natural. E o mais importante, falta a bagunça da evolução. Não tem sistema digestivo complexo, não tem órgão vestigial, nada inútil. É um design limpo, otimizado. É a assinatura de um projeto. E eu sei, tudo isso pode parecer coisa de filme de ficção científica. Mas e se eu te disser que a gente já está dando os primeiros passos nessa direção? Vamos olhar para o nosso próprio quintal, para a nossa ciência. A nossa caminhada científica mostra exatamente esse caminho. Primeiro, a gente descobriu a estrutura do DNA, o código da vida. Logo depois, a gente aprendeu a editar esse código com a tecnologia CRISPR. E agora? Agora a gente já cria os primeiros xenobots, pequenos robôs feitos de células vivas. É isso mesmo, a humanidade já está construindo ferramentas biológicas.
Aí fica a pergunta, né? Se a gente uns 70 anos saiu de nem saber o que era DNA para criar um robô biológico, o que uma civilização com milhões de anos de vantagem tecnológica não seria capaz de fazer? Para eles, mandar o próprio corpo numa viagem espacial perigosa seria primitivo. O lógico, o padrão, seria mandar avatares biológicos controlados à distância. E isso tudo nos leva para uma conclusão que, olha, faz todo sentido, mas ao mesmo tempo é bem inquietante. Uma conclusão sobre quem ou o que está de verdade por trás de tudo isso. Resumindo a ópera, o ser de Varginha não era o alienígena. Ele era o traje do alienígena. Pensa num corpo sintético, um avatar descartável, que é controlado de longe, remotamente, para poder explorar um ambiente hostil como o nosso. Enquanto isso, a inteligência de verdade, o piloto, está seguro, seja numa nave-mãe em órbita ou a anos-luz de distância. E essa, no fim das contas, é a pergunta que fica no ar. Se a gente olhar para o caso Varginha com essa nova lente, a gente não está mais vendo um ET que se perdeu. A gente está vendo a ferramenta de uma inteligência imensa, calculista e principalmente invisível. Uma inteligência que fica nas sombras, observando o nosso mundo através dos olhos das suas criações. Então, a pergunta mais importante deixa de ser o que caiu em Varginha e passa a ser quem os enviou.